Fala pessoal, tudo bem? Tempos atrás, não muito tempo atrás, o Elon Musk ele fez umas profecias aí bem estranhas que pegaram boa parte das pessoas de surpresa. E por incrível que pareça, essas profecias estão se cumprindo exatamente aqui. Você sabia disso? Ele falou que algo muito estranho ia acontecer e isso está acontecendo e está acontecendo também aqui no Brasil. E é algo que, segundo ele, pode gerar um total colapso da sociedade. É um assunto que ninguém está falando sobre isso. Na verdade, é um assunto que todos falam o contrário do que o Elon Musk está dizendo. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o tamanho desse problema, porque esse problema envolve o seu futuro e o futuro dos seus filhos também, ok? E talvez, preste muita atenção, talvez seja por causa desse problema que pode gerar um colapso da sociedade, que muitas coisas estranhas acontecendo, muitas medidas novas estão sendo propostas, isso não só alguns tempos atrás de forma mais assim subliminar, de forma mais sorrateira, mas a partir de 2020 de forma mais explícita, ok? É claro que esses assuntos a gente aborda em grande detalhe lá no Manual 2023, você pode acessar o primeiro link aqui embaixo, vem estudar comigo lá no manual, a gente estuda realidade espiritual do final de tempo, jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui dentro. E estudamos também a questão da educação financeira, né? O que você precisa entender, saber, fazer e conhecer para não entrar em furada nesse estranho ano de 2023, ok? Primeiro link embaixo. No segundo link embaixo você tem a oportunidade maravilhosa de adquirir livros aqui com 3 critérios, sempre, né? Primeiro, livros que mudaram a minha vida. Segundo, livros que vão mudar a sua vida. Terceiro, livros que estão com no mínimo 50% de desconto. Nessa categoria você tem o meu manual do conservador no século XXI, 52% de desconto, saindo de R$ 36,00 por R$ 17,00. Você tem aqui o do Alexandre Costa, o Brasil e a Ordem Internacional Nova, saindo de R$ 55,00 por R$ 26,35, tá? Só esses dois aí já valem a dica aqui de hoje para você, tá? Então vamos lá. Olha só o que o Elon Musk falou um tempo atrás. Ele disse o seguinte, eu estou me referindo aqui a matérias de revistas de grande circulação. Queda da taxa de natalidade pode trazer o fim da civilização humana. Se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização vai desmoronar. Gravem as minhas palavras, disse o bilionário, ok? E aí as pessoas falaram, ué, mas por que isso, né? Isso ele disse num evento do jornal Wall Street Journal, e essa matéria que eu estou reportando ela é dia 7 de dezembro de 2021, já tem um tempo, e ele está dizendo que simplesmente não há gente suficiente no mundo. E ele disse que um dos maiores riscos e perigos e preocupações para a civilização é a baixa taxa de natalidade e esse rápido declínio da taxa de natalidade, né? E lembrando que Elon Musk tem 6 filhos. Ele falou assim que muitas pessoas acham que tem gente demais no planeta Terra e pensam que a população está crescendo fora do controle. Ele disse que é exatamente o oposto, né? E ele disse, olhem para os números. Se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização vai desmoronar, tá? De acordo com o Banco Mundial, por exemplo, a taxa de natalidade global ela tem diminuído desde 1960. Neste ano, né, ou no ano de 2021, o Dragão do Oriente anunciou que iria autorizar até 3 filhos por família. É coisa ridícula, né? O governo autorizando quantos filhos a pessoa pode ter. E tem gente que acha isso normal, é impressionante, né? A decisão ela foi divulgada depois dos resultados dos últimos censos que eles fizeram lá no país, que demonstrou ali uma enorme queda da taxa de natalidade lá no país mais populoso do mundo. Ao mesmo tempo, o Musk também está acreditando que as pessoas não deveriam tentar viver por muito tempo. Olha só o negócio. Ele falou que ele acha que é importante a pessoa chegar ao fim da vida, ter o óbito, né? Porque na maioria das vezes as pessoas não mudam de ideia, apenas elas vão embora. Se viverem para sempre, poderemos nos tornar uma sociedade onde novas ideias não podem ter sucesso. Ele está falando contra aquelas tecnologias de extensão da vida, né? Que a maioria das pessoas não faz a mínima ideia do que é isso. As pessoas nunca estudaram sobre Life Extension Technology, nunca ouviram falar em
Calico, a California Life Company, nunca ouviram falar em matusalemização, mas é claro que quem estuda comigo já ouviu falar nisso tudo, né? E aí ele teve que fazer uma correção, ele falou assim, olha, eu não estou zombando do envelhecimento, só estou dizendo que a gente tem pessoas em posições que são... em posições muito importantes para tomar decisões que são ali críticas para a segurança do país, elas precisam ter presença de espírito e capacidade cognitiva suficiente para tomar bem essas decisões, porque todo o país depende delas, né? Então, ele chegou a dizer também que, na opinião do Elon Musk, pessoas com mais de 70 anos não deveriam ser permitidas participar de cargos políticos, ok? E por que eu estou dizendo para vocês que essa profecia está se cumprindo no Brasil? Porque o censo, o último que aconteceu, né? A gente agora está recebendo aí do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, os dados do censo de 2022, está apontando aí a tendência de queda para a população. Os dados desse censo mostram um menor crescimento da população, que reduziu o número de filhos e está preferindo se fixar em cidades de médio porte, né? Olha que interessante. As pessoas saindo das grandes cidades, indo para as cidades menores e decidindo ter menos filhos, né? Isso enquanto a população brasileira está envelhecendo cada vez mais, tendo menos filhos e indo para cidades menores, né? Essa é a conclusão aí do censo 2022, que trouxe ali as primeiras informações sobre esse levantamento, que foi apresentado na última quarta-feira, dia 28 lá. E mostrou que o Brasil tem atualmente 203 milhões de habitantes distribuídos aí em 90 milhões de domicílios, né, que é um número 6,5% maior que o apurado no último censo, ocorrido em 2010. A gente teve nesse período aí um aumento de 12,3 milhões de pessoas no período, mas resultou numa taxa de crescimento, vejam só, de 0,52. É a menor taxa de crescimento desde o primeiro recenseamento do país em 1872. Esse resultado conseguiu até ser inferior à estimativa da prévia do próprio censo 2022, divulgada no dia 28 de dezembro do ano passado, que foi de 207.750.291 habitantes em mais de 75 milhões de domicílios, né? O que poderia explicar essa taxa de fecundidade da população? As pesquisas elaboradas aí, né, no estudo Fecundidade e Dinâmica da População Brasileira, que foi um estudo realizado em 2019, né, pelo Fundo da População das Nações Unidas, com base no censo anterior, né, a média de filhos aí caiu de 6,28 em 1960 para 1,87 em 2010. Segundo professores aí de geografia, né, esse ritmo de crescimento ele aumentou a partir da década de 40, né, com redução dos níveis de mortalidade e tal, e uma permanência dos altos níveis de fecundidade da época, mas ele começou a cair a partir dos anos 60, ou seja, não é um problema de agora, veio a crise sanitária, então eu não quero mais ter filho não, esse mundo está muito estranho. Não, desde os anos 60, se iniciou o declínio de níveis de fecundidade. A partir dos anos 70 já era possível verificar, por meio de dados dos censos demográficos, uma redução do crescimento populacional, né? As famílias tendo cada vez menos filhos e a fecundidade também em declínio maior do que o esperado. E aí, com a queda dessa fecundidade, o pessoal já mostrando como uma pirâmide etária do Brasil mudou, né? Já ficando completamente diferente, o Brasil já saindo de um país que representava ali uma população jovem para uma população mais envelhecida. Para você ter ideia, em 2012, a proporção de pessoas abaixo de 30 anos de idade era 49,9%, arredondar para 50%. Em 2012, metade da população brasileira tinha menos de 30 anos. Em 2021, caiu para 43,9%. Certamente, quando sair essa nova pirâmide aí, o percentual vai ser ainda menor, ok? Então, se o Elon Musk está certo, o Brasil também está com esse problema. E qual o problema? Não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria de todo mundo, porque quem paga a aposentadoria de quem está aposentado é o jovem. Se não tem jovem, o aposentado não tem dinheiro para ele se aposentar. Então, o que acontece? A grande questão é, isso aí vai dar um problema, né? Se o número de jovens diminuir e de idosos aumentar, fica um problema. Agora, a última crise sanitária, você viu? Essa de 2020, ela teve ali um prejuízo muito maior para os idosos, tá? Então, você começa a ver uma explicação muito curiosa para coisas estranhíssimas que está acontecendo no mundo.
Pescou o que eu quis dizer aí? Diz aí embaixo se você pescou. Um abraço para vocês, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Fica o convite para você vir estudar comigo o Manual 2023, primeiro link aqui embaixo. Conteúdo vitalício, vai estudar a realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder lá fora e como eles influenciam aqui, e também educação financeira. Além disso, também fica a dica de livros aí, sempre com aqueles 3 critérios. Livro que mudou minha vida, vai mudar a sua vida com no mínimo 50% de desconto. A gente tem esse aqui do professor Olavo sobre o fórum, né? O famoso fórum de São Paulo. 52% de desconto, saindo de R$ 105 por 50. Olha que maravilha. Um livro de R$ 105 por 50. Esse aqui também é A Tirania das Big Tech, tema muito atual do senador Josh Hawley. 52% de desconto. O livro custa R$ 70, saindo por R$ 33,55. Vale muito a pena. Primeiro link embaixo curso, segundo link embaixo livro. Forte abraço, fique com Deus, amém, todas as coisas retém que é bom. Voltamos em breve com mais conteúdo exclusivo só aqui no nosso canal. Obrigado pela audiência. Valeu.